Black Dynamite é um filme de comédia e ação americano Blaxploitation, lançado em 2009. Estrelado por Michael Jai White, Tommy Davidson e Sally Richardson, o filme foi dirigido por Scott Sanders e co-escrito por Michael Jai White, Scott Sanders e Byron Myers, que também co-estrelou o filme. Michael Jai White teve a ideia para o filme pela primeira vez na Bulgária. Durante as filmagens do filme O Lutador, lançado em 2006, a música Superbad do James Brown estava tocando em seu iPhone e a ideia do filme Blaxploitation veio na mente dele. Ele primeiro quis chamar o filme de Superbad, mas esse título já havia sido usado no filme Superbad, lançado em 2007. Então ele criou o título Black Dynamite. Black Dynamite é uma diversão descompromissada ou, na verdade, uma paródia cômica ao mesmo tempo que homenageando e criticando o subgênero majoritariamente setentista de filmes conhecidos como Blaxploitation, em que atores negros atuavam em papéis estereotipados e nas situações mais improváveis, misturando pegadas policial com kung fu e outros subgêneros em uma salada para consumo rápido. É talvez a versão diet do que o Quentin Tarantino fez com muito mais categoria no excelente filme Jack Brown. Michael Jai White interpreta o personagem título do filme, um ex-agente da CIA, afrodescendente que, como tal, é durão, invencível, amado pelas mulheres, inteligente, todo-poderoso e com um enorme cabelo armado que fala somente por intermédio de frases de efeitos e que espanca e mata para somente depois fazer perguntas. Dentro desse contexto, seu irmão é assassinado e isso catalisa uma investigação para saber quem é o pobre do responsável. A direção de Scott Sanders, cuja filmografia é praticamente uma inutilidade, consegue emular muito bem o espírito dos filmes que o roteiro procura homenagear e criticar. Close-ups exagerados, transições absurdas, decupagem quase super-heroísticas, aliadas a uma fotografia que privilegia cores primárias usadas de maneira mais forte possível e uma montagem ágil torna o resultado final muito agradável e cômico, sem que o roteiro precise se fiar em gags verbais todo o tempo, equilibrando bem entre os diálogos surreais e as piadas visuais. O filme é uma divertida brincadeira, daquelas com fundo de verdade atrás da outra, começando evidentemente pelo próprio Black Dynamite, o estereótipo do arquétipo que lida apenas com personagens igualmente estereotipados, como os componentes de uma liga de cafetões. Depois que o financiamento para produzir o filme foi garantido, escrever o roteiro levou cerca de 3 semanas. Durante o processo de escrita, o conhecimento quase enciclopédico de Byron Myers sobre Blaxploitation os ajudou a produzir o roteiro mais rapidamente. O diretor de fotografia, o Shawn Myers, filmou Black Dynamite em filme Super 16 Color Reversal Kodak para obter o alto contraste e a aparência saturada comum em filmes Blaxploitation de baixo orçamento da década de 1970. O filme foi então convertido para digital na hora da edição.
os cineastas completaram suas filmagens com filmagens da época da Sony Stock Footage, usando filmes como Braddock, O Supercomando, As Panteras e Policy Woman. Black Dynamite foi filmado num prazo de 20 dias, com vários dias de filmagem em tela verde e um dia de refilmagem. O filme tinha um orçamento tão baixo que eles tiveram que filmar da mesma maneira em que os filmes clássicos da era Blaxploitation eram filmados. Scott Sanders e Michael Jai White tiveram dificuldades em manter o mundo moderno fora do filme. Scott Sanders estava preocupado com qualquer coisa moderna que pudesse destruir toda a ilusão do filme. Michael Jai White trabalhou individualmente com os atores para manter o tom correto do filme. Black Dynamite é uma homenagem aos filmes de baixo orçamento de produção e ao estilo on take only dos filmes Blaxploitation. Muitos erros de filmagem foram cometidos de propósito. Por exemplo, em uma cena em que Black Dynamite se levanta da sua mesa, um microfone boom vermelho aparece acima da sua cabeça, o que era comum em filmes de Rudy Ray Moore, como Dolomite. Alguns dos atores recitam suas instruções na cena antes do diálogo pretendido. Em uma cena, um ator verbaliza a direção na cena escrita em um roteiro do filme e continua dizendo o diálogo roteirizado. Michael Jai White, o ator que interpreta Black Dynamite, saía do personagem, olhava para fora de cena para ver se o diretor percebeu o erro e chamava o corte, o que o diretor visível não fez, ou seja, os erros do filme eram propositais.